Vamos lá, então. Primeiro, boa noite a todos, aos que estão aqui com a gente, o Cacheta, que aceitou o convite, agradeço muito, Cacheta, ao Breno, Molinari e o Wesley, que fazem parte da diretoria da sociedade, o Elisabeto, que é o nosso eterno presidente, fundou a sociedade, foi o primeiro presidente da sociedade, é sempre uma mente muito sábia para clarear um pouco as nossas reflexões e os posicionamentos que a gente tem dentro da sociedade. Então, eu tenho o prazer de participar da sociedade já na terceira gestão, participei na gestão do professor Elisabeto, depois participei na gestão do Molinari, e durante esse período também eu tive a oportunidade de estar próximo das atividades do CBO, e é muito importante a nossa participação, tem muito campo que a gente deve atuar, deve se fazer presente, deve deixar as opiniões, as marcas, as impressões locais que a gente tem no relacionamento profissional, levar para o CBO, conversar com os colegas da sociedade, trazer impressões dos colegas do interior e divulgar isso. Então, o processo de construção e de atuação do nosso coletivo, que o coletivo nacional é o Conselho Brasileiro e o coletivo regional é a Sociedade Mineira, é um processo conjunto de construção. E agora, assumindo esse desafio da presidência da sociedade nessa gestão de 2021, 2022, conversando com o Breno, com o Molinari, com o Wesley, a gente trouxe a proposta de fazer esse evento, trazendo essas pessoas que são os nossos mentores, que são pessoas que têm muito a colaborar com a gente, o Cacheta, a doutora Elisabeto, para compartilhar um pouco dessa reflexão da construção da coletividade, né? Qual que é o papel de cada um de nós dentro desse conjunto, qual que é a história que existe desse conjunto e que a gente quer continuar trabalhando nas lutas e nas vitórias que já estão presentes e agregar o máximo possível de colegas para que o exercício profissional e o perfil de colocação da oftalmologia dentro do nosso contexto social seja o melhor possível para a população, para os colegas oftalmologistas e para os colegas médicos. Então, é um prazer, agradeço muito a presença de todos, ao Cacheta e Elisabeto, mais uma vez, os que não fazem parte da diretoria, que vão poder compartilhar um pouco das reflexões com a gente, e ao pontapé do planejamento de gestão da nossa sociedade pelos próximos 2 anos. Hoje a gente vai ter aqui algumas reflexões que vão nortear nosso perfil de atuação. Agradeço a presença de todo mundo, passo a palavra para o professor Elisabeto. Boa noite, colegas. Para mim, realmente é uma alegria participar desse encontro. É um encontro virtual, mas eu confesso a vocês que a amizade, a alegria e a afeição que eu tenho por vocês não é virtual, é uma realidade. Virtual foi o João falar que eu tenho a mente aberta, a mente, alguma coisa assim. Ele mente. Ele mente quando fala nessa minha mente aberta, né, João? Eu estou aqui, eu sou um soldado, para mim é uma alegria, uma honra estar ao lado desses colegas batalhadores como o João, Neves, nosso querido amigo, o Luiz Carlos, e agora a diretoria que está entrando, o Wesley e o Breno, e alegria também e honra de estar ao lado de colegas, participando de uma reunião com colegas do CBO, o Cristiano Cacheta e o Benício, o presidente, que certamente vai chegar para brilhantar mais ainda essa reunião que já conta com inserção do orador, com essas mentes brilhantes reunidas aí. Eu escrevi eu e Luiz Carlos Molinari, nós combinamos em escrever um texto sobre o relacionamento nosso, de cada um de nós, com os colegas. Eu sempre achei e acho
que, bom, nós estamos vivendo tempos muito ásperos, muito ríspidos, muito difíceis. E eu acredito piamente que o relacionamento entre nós, entre os colegas da medicina, e no nosso caso, da oftalmologia, está muito ruim. Eu não entendo, eu nunca entendi porque existe um certo estranhamento entre colegas. Eu compreendo, entendo, gostaria que esse relacionamento fosse mais aberto, mais fraterno, mais solidário. E com essas ideias e com essa sensação de estranheza contra esse nosso relacionamento, nós conversando com o Luiz Carlos, o Molinari, o nosso querido Molinari, pensamos em escrever conjuntamente um texto, em vez de eu ficar aqui falando, eu não tenho o dom da oratória, a diferença do querido João Neves e de outros tantos que virão depois, nós resolvemos escrever a quatro mãos um texto sobre isso, que nós intitulamos Nós, Nossos Colegas e a Sociedade. Prometo a vocês que não será um texto longo, para não cansá-los em demasia. Mas então, olha aqui o que nós escrevemos. Nós, nossos colegas e a sociedade, repartindo pensamento e experiência com o jovem. Todos nós, e com justa razão, louvamos o constante e imenso progresso da medicina e da oftalmologia, que nos interessa mais de perto. A ciência e a tecnologia existem para nos ofertar o caminho e as ferramentas com os quais podemos ajudar nossos pacientes. Esse progresso contínuo descortina novos horizontes, reaviva esperanças e abre novas oportunidades e possibilidades de efetivo combate às mazelas que tanto infelicitam a sociedade. Agora, convém não esquecer que tão importante quanto dominar o conhecimento e a técnica é o nosso relacionamento com o colega. Devemos ter em mente que o colega não é um concorrente na espreita para seduzir nossa clientela. O colega é um companheiro, um amigo disposto a nos ajudar, a repartir conosco com lealdade e afeto, quando necessário, sua experiência de ofício e de vida. O colega é um amigo, e é assim que devemos vê-lo e considerá-lo. Não há por que ter reservas com ele, pois reserva e desconfiança só geram mais reservas e mais retraimento. A sociedade está em cada um de nós, e ela é também o colega multiplicado em suas múltiplas qualidades. À medida que somos gentis com o colega e que o respeitamos e o valorizamos, estamos igualmente sendo gentis, respeitando e valorizando a sociedade. Às vezes, mesmo numa conversa informal, aparentemente fraterna, temos a impressão de que o colega testa nossos conhecimentos, como se quisesse flagrar alguma falha nesse cabedal de suposta sabedoria. Acredito que isso ocorre mais por conta da presunção de cada um de nós, porque no íntimo nos acreditamos infalíveis, donos de verdade definitiva e incontestáveis que o saber oftalmológico nos garante. Não nos permitimos abrigar uma lacuna de ignorância, ínfima que seja, e isso só gera insegurança e dificuldades em nosso relacionamento. Bobagem, vã preocupação. Não é incomum que nos mostremos modestos, mas vale lembrar que a modéstia pode ser um oportuno refúgio ou uma outra face da vaidade que tentamos dissimular.
Todos nós estamos constantemente ensinando e aprendendo. Somos eternamente mestres e alunos, pois, como nos ensina Rosa, mestre não é só quem ensina, mas quem de repente aprende. Se temos de aprender alguma coisa, alguma ou muita coisa, esse aprendizado, essa novidade, podem muito bem nos ser repassados pelo colega. O livro, a revista, o boletim, o congresso, o simpósio, a mesa redonda, por reunirem e repassarem o saber coletivo, são indispensáveis, mas igualmente indispensáveis são a vivência e a experiência transmitidas, sob variadas formas, pelo colega. Enfim, se não podemos ser infalíveis, que sejamos humildes, humanamente humildes, pois não custa nada substituir a presunção de infalibilidade pelo gesto cortês, fraterno, gentil e, principalmente, escolmado de qualquer reserva com o colega. Por favor, colegas, não nos interpretem mal, pois não temos nenhuma intenção, nem credenciais de ensinar, de dar lições comportamentais ou de ética, e não nos assenta bem a fatiota de professores. Esse lenga-lenga que estamos lendo revela muito mais o desejo de sermos o que não somos, embora saibamos como deveríamos ser e viver. Ao término, e para não cansá-lo mais do que já o fizemos, permitam-nos repetir o que nos ensina Fernando Pessoa. Vivemos todo neste mundo a bordo de um navio, saído de um porto que desconhecemos para um porto que ignoramos. Devemos ter, uns para os outros, uma amabilidade de viagem. Muito obrigado e me perdoe se eu tomei o tempo de vocês. Agradecemos eu e Luiz Carlos pela atenção de vocês. Muito obrigado. Excelentes palavras, doutora Elizabeth. Muito obrigado pela reflexão que você induziu. Professor Molinari, gostaria de fazer algumas colocações. Eu gostaria só de dizer que o Elisabeto sempre emocionando a todos nós, né? E dentro da humildade dele, ele colocou meu nome aí junto com ele, porque tivemos um bate-papo muito agradável no sábado, há 2 sábados atrás, e a ideia surgiu, mas é tudo obra dele, né? E eu sou um eterno discípulo, e assino embaixo no sentido assim de concordar. Eu tenho uma concordância muito grande, quero até ouvir depois vocês e o Cristiano, nesse sentido do trato para com os colegas, desde os colegas mais jovens, os alunos da graduação, os residentes, passando pelos colegas mais velhos, ou então que estão conosco, que na realidade nós temos que nos tratar muito bem, né? Nós merecemos ser bem tratados, todos nós. Às vezes a gente fala relação médico-paciente para cá, relação médico-paciente para lá, mas eu acho que essa relação médico-paciente ela só é bem construída se você começa desde cedo a tratar bem o seu colega da graduação, depois o seu colega da residência e depois o seu colega profissional. Então, a mentoria ela tem por base muito essa discussão e a gente fica muito feliz, né, a SMO, de se envolver com esses processos de mentoria. O João ajuda muito a gente, todos os coordenadores, né, das residências também. Nós temos feito um movimento grande e que nós temos certeza que nós vamos colher frutos atingindo o objetivo maior, que é melhorar o nível do colega em termos assim dessa gentileza que o Elisabeto conclama. E o Elisabeto ele coloca a teoria
muito na prática. E eu acho que essa prática é que fez esse discurso da teoria. Mas ele é uma pessoa sempre muito gentil com os colegas, ele é incapaz de agressões, não só por escrito ou verbais, e isso nos traz um grande exemplo. E nesses tempos bicudos de pandemia, em que todos nós estamos, de uma forma ou de outra, como diríamos no interior, ressabiados, né? Eu não sei se o Cristiano Cacheta vai conhecer isso, mas Goiás é muito perto de Minas, né, Cacheta? Que você fala muito que você é bem mineiro também, mas na realidade o ressabiado é aquele desconfiado, né? Que nós estamos com uma série de prevenções com relação à Covid e tudo mais, os tempos estão bicudos. Mas a gente não pode perder jamais esse trato com o colega. E não quero falar muito porque eu acho que hoje estamos aqui mais para ouvir. E deixo a palavra aberta aí para o João, para os colegas da diretoria. Queria aproveitar e dar as boas-vindas ao João, que já estamos juntos, né, na caminhada, e também ao Wesley e ao Breno, e sucesso para nós. Eu continuo junto aí com vocês, tentando ajudar, aprender muito, e vamos cada vez mais seguir aí os preceitos que o Elisabeto sugere, que é de o fino trato para com os colegas. E vamos aí ter uns 2 anos aí de uma boa sucessão de eventos favoráveis à oftalmologia mineira. Queria agradecer ao Cacheta pela pronta, né, e assim expedita participação com a gente, e queremos ouvi-lo também. Não sei se alguém da diretoria também vai falar. Obrigado, João, pela oportunidade. Obrigado, Elizabeth, pelas palavras maravilhosas aí. Eu queria fazer uma provocação ao Cacheta e passar a palavra para ele. Eu tive a oportunidade de ter alguma convivência em alguns processos do CBO, em algumas lutas que o CBO encampa. Muitas vezes, dentro da sociedade, alguns colegas apresentam que não vê a atuação efetiva do CBO, muitas vezes por desconhecimento. Eu queria que o Cacheta passasse para a gente um pouco da experiência do CBO, da participação do CBO, o papel e o fortalecimento das sociedades regionais, a busca da aproximação com os sócios da ponta e qual a visão dele desse contexto, né, do colega, das sociedades regionais, do Conselho Brasileiro e qual que é o caminho desejável para a nossa organização nesse cenário para os próximos anos. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, cercado de amigos, cercado de colegas. Apesar de que a brincadeira do João, que me fez uma provocação, isso é uma bela de uma saia justa, porque se todos nós, ou qualquer um de nós, tivesse a resposta para tudo isso, era muito fácil. Mas eu vou tentar responder para você, João, dentro daquilo que eu vivi e do que eu vivo dentro do CBO. Mas não antes disso, eu quero deixar de render as minhas homenagens a uma das pessoas que mais me ensina, que é o professor Elisabeto. Quando o Molinari gentilmente disse que a escrita foi do professor Elisabeto, a assinatura do professor Elisabeto é única. Todo mundo entende e todo mundo sabe quando ele faz parte ou escreve algo, porque é algo que nos ensina a cada dia. Diante dessa redação, repleta de coerência, de ponderação, de responsabilidade, de um visionarismo importante que o professor Elisabeto tem, porque ele nos ensina através de todo um conhecimento adquirido e nos ensina, acima de tudo, a pensar numa coisa básica que ele falou nas palavras dele. Ele cita Fernando Pessoa, mas quando ele fala de relacionamento, é uma vivência, é uma experiência que todos nós devemos adquirir. Bom seria se nós tivéssemos a maturidade que nós adquirimos ao longo da nossa jornada, quando nós começamos a nossa jornada. Porque o fino trato, a resposta, a maneira de atuar, seria muito melhor, como o professor Elisabeto falou. Todos nós sabemos que um relacionamento ele é dinâmico. Um relacionamento ele se faz a cada dia.
E o título que vocês deram para essa reunião, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que eu já vi nos últimos tempos em relação à sociedade. Confesso para vocês que eu já participei de várias reuniões de sociedades e nunca vi uma sociedade iniciar sua gestão com o título Nós, nossos colegas e a sociedade. Isso é fundamental para que tudo seja uma coisa uníssona e seja uma coisa proveitosa para todos nós. Parabenizo a Sociedade Mineira e parabenizo, antes da Sociedade Mineira, a Oftalmologia Mineira, que é berço de fundamental conhecimento para a estruturação da oftalmologia brasileira. A Sociedade Mineira, que agora está no seu 3º mandato, ela já tem uma história prévia na oftalmologia nacional de longa data e de representatividade marcante. Não existe oftalmologia brasileira sem a participação dos mineiros. E brincando com o Molinari, apesar de ser goiano, eu sou um belo de um comedor de pão de queijo, Molinari. Não nego um. Então, a minha mineirez vem dos antepassados, que eu tenho muito orgulho e tenho parte da família em Uberaba. Então, João, quando você fala dos desafios que a gente tem para traçar e como é que a sociedade deve se relacionar com os colegas, é tudo uma coisa que a gente vai construir nesse diálogo aqui. Eu acho que a provocação que você me fez, ela é uma provocação muito válida, e já para começar, é diferente. O que eu falo, o que o Elisabeto fala, o que o Molinari fala, o que você fala, o que eu preciso saber é como estão nos escutando. Porque muitas vezes o que eu estou falando tem todo sentido para uma determinada situação. Mas, infelizmente, num detalhe de um contexto de uma sociedade, não é aquilo que aquele colega quer ouvir. E quando ele não quer ouvir, ele não transmite a sua informação. Se ele não transmite a sua informação, existe um bloqueio entre o que foi dito e o que foi transferido, que é o que geralmente a gente percebe muito na sociedade. Você tocou num ponto que todo presidente de sociedade escuta. A sociedade não faz nada por mim. Ela já parte de um egocentrismo que o eu fica no final da frase e esquece que o coletivo, muitas vezes, ele é representado por ações que, naquele momento, ao meu ver, não seriam tão boas para mim. Mas, na coletividade, ela é muito importante. O professor Elisabeto, ex-presidente do CBO, uma das pessoas mais atuantes dentro do nosso Conselho de Diretrizes de Gestão, que é o CDG, a ponderação e a responsabilidade com que o professor Elisabeto se pronuncia é fundamental para que a gente consiga estruturar uma linha de raciocínio, para que a gente consiga entender como foi escrito e o porquê daquela relação. Todos nós sabemos que avaliar um estudo num corte, ele é diferente se você avalia num todo. Então, a sociedade ela tem que ser avaliada num todo. E, naquele momento, muitas ações que, ao ver daquele colega, não fazem ou não trazem benefício a ele, no final da trajetória, o benefício é mútuo e para todos. Então, a gente precisa fazer com que o associado ou que o colega, que eu não gosto muito do termo do associado, que o colega médico, que o colega oftalmologista, entenda a principal virtude do relacionamento, que é a crença que o outro está buscando um bem coletivo. Porque se a gente não partir de um bem coletivo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje como professor da Universidade da Santa Casa de São Paulo é muitas vezes você ter que ensinar para o aluno valores que deveriam ter vindo lá de trás. E esses valores foram se perdendo, como o professor Elisabeto mencionou, no meio de um misto entre ciência, tecnologia e o relacionamento do ser humano. E isso não tem que se perder, ele tem que se valorizar. Não existe tecnologia sem o relacionamento do ser humano. Não existe ciência sem a pessoa para desenvolver e para pensar em tal. Então, eu acho que a gente vai sair um pouquinho dessa questão que parece um pouco mais filosófica, e a gente pode chegar em detalhes que a gente, com certeza, vocês vão trazer para a gente debater, que são muito mais específicos. Mas é muito importante a gente entender que não se faz um todo apenas com uma parte. E, geralmente, as pessoas querem entender que a única parte que interessa é a minha parte, é o meu eu. E não é por aí que a gente vai chegar na construção de uma sociedade.
Perfeito, Cacheta. Breno, você está à frente lá da diretoria técnica do Centro Oftalmológico, né? São algumas centenas de colegas lá dentro com vocês. Como que você enxerga essa questão do relacionamento entre os colegas? Como que você está percebendo no tempo, como o Cacheta colocou, que essas relações estão se amadurecendo e os desafios e as oportunidades que aparecem nesse contexto? Então, João, boa noite a todos, inicialmente. Agradecer a presença, né, de todos, do Cristiano, de Elisabeto. O que acontece, João? A gente tem um corpo clínico realmente muito grande, né, que são 200 oftalmologistas, desde especializandos até médicos fundadores aí na faixa dos 90 anos de idade. Então, realmente tem assim, um conflito de geração, que eu acho que assim, representa uma mini sociedade mineira nesse sentido, e a gente tem tentado conduzir da melhor forma possível, ouvindo as partes, igual a gente sugeriu o questionário na nossa gestão da SMO, eu até peço para quem está nos ouvindo respondê-lo, porque isso é muito importante para nos nortear. Então, a gente tenta, sempre que possível, compartilhar essas decisões a todos, tentar ouvir esses grupos que têm interesses divergentes, sem sombra de dúvida, para chegar num denominador comum. E, de toda forma, o que eu percebo hoje é que os jovens estão muito ansiosos no mercado de trabalho, com essa questão de fusão, aquisição, eu vou ter local para trabalhar, essas relações, e às vezes realmente o trato com o outro fica desapercebido nesse afã de me inserir rápido no mercado, de ter um retorno rápido, e a gente sabe que isso leva um tempo para maturar. A verdade é essa, e talvez um tempo um pouco maior para os mais jovens, né? E, inclusive, a gente está até fundando agora um grupo mesmo de dar um suporte psicológico dentro da clínica, similar à mentoria que o Dr. Luiz Carlos Molinari já faz aí na sociedade, inclusive, para dar um norte, um rumo e tentar integrar mais a experiência e a maturidade com essa energia aí dos mais novos, né? Perfeito, Breno. Wesley, eu sei que tem uma experiência de atuar no interior. Como que você está vendo que está acontecendo esse amadurecimento de relações, essas mudanças nas relações entre os colegas, principalmente nesse nicho de interior no qual você está inserido e você está construindo sua carreira? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer a presença também do Cristiano, Cacheta, do Dr. Elisabeto. Eu trabalho em Sete Lagoas e mais em algumas cidades do interior, na minha cidade natal, Campo Belo. E, na realidade, sim, nos locais que eu estou inserido, eu vejo que o pessoal não se mistura muito, igual o Breno falou, tem essa separação em relação à idade, né? Os mais novos tendem, às vezes, se aglomerarem em alguns pontos e os mais erados um pouco não tem, às vezes, muita relação. E acaba tendo algum choque, né, em relação ao propósito de cada um. O pessoal que já está há mais tempo no mercado, pensando, às vezes, fazer mais um pouco e se aposentar, e os mais novos muito ansiosos, né? O pessoal chegando no interior acha que já vai começar a trabalhar e em pouco tempo vai começar a ganhar muito dinheiro, né? Um sonho que não existe, né? Quando a gente cai na vida real. E às vezes isso gera conflitos, né? E às vezes até dentro, por exemplo, na nossa Unimed, uma das Unimeds que faz parte, o pessoal mais antigo não entende o porquê que os mais novos pedem exames. Às vezes pedem demais, mas a gente tem uma tecnologia a nosso favor que a gente tem que usar, né? Então, são conflitos, às vezes, gerados por gerações diferentes. Perfeito, Wesley. E voltando para você, Cacheta, baseado nisso que a gente conversou,
às vezes a gente não tem essa conversa, e ficou muito claro aqui desse conflito de gerações e de expectativas. Qual que você entende que é o papel e a importância da sociedade de conseguir trazer esse equilíbrio? E nesse equilíbrio tem a atuação dos mais jovens, tem a atuação dos mais velhos, tem a necessidade de garantir acesso à melhor saúde ocular para toda a população, os desafios também daqueles que são donos de serviço ou coordenadores de serviço, com a entrada de pressão de novos serviços. Qual o papel da sociedade numa mediação de todos esses interesses para buscar o melhor interesse comum de todos? João, eu acho que assim, nessa conversa que a gente vai ter hoje, a gente vai passar muita coisa pela utopia, tá? Por que é utopia? Porque a primeira coisa que não deveria existir é o chamado conflito de gerações. Nós temos que aprender com a geração que está na nossa frente, e a geração que está na nossa frente tem muito a aprender com a nossa geração, nós vamos aprender muito com a geração que está vindo. Então, essa palavra conflito de gerações é a primeira coisa para o negócio dar errado. Todos nós temos, e isso eu acho que é do ser humano, e me perdoem aí se eu estiver falando algo que as pessoas não querem, que não concordem comigo, porque hoje a gente vive num mundo onde não é permitido ao outro ter uma ideologia diferente, ter um pensamento diferente. E eu não quero, de maneira alguma, entrar em pensamento político nem nada disso. O que eu estou falando é o seguinte: eu sempre achei que o meu pai estava ultrapassado, eu sempre achei que o meu filho está muito adiantado no que eu estou vendo, e eu vejo o meu filho de 11 anos e falo, caramba, cara, eu só fui fazer isso que ele faz quando eu já tinha mais tempo, e a velocidade de gerações ela é diferente. E, trazendo para o nosso universo, que é um universo dentro dessa sistemática, que todos que falaram aí, todo mundo voltou, entre aspas, no mercado de trabalho, e no mercado de trabalho, como o Wesley falou, na remuneração. Eu acho que a gente tinha que ver, e aí vem parte do que eu falei que é a utopia, em todo relacionamento, e aí vale para homem e mulher, vale para relacionamento de trabalho, vale para tudo. Se eu estou num relacionamento conjugal cheio de dinheiro, mas não tem paixão, não tem amor, não vai rolar. Uma hora a corda quebra. E eu vou falar num português, me perdoe, Elisabeto, num português bem menos casto do que eu gostaria, porque eu fiquei muito feliz na hora que eu escutei o Wesley falar dos mais erados, que aí nós estamos falando na mesma linguagem que eu falo lá no meu Goiás. Então, assim, as eras, e aí vou trazer para você uma coisa que a gente aprende muito, o fio do bigode tem valor, as orientações que você via, e eu sou de uma geração em Goiás que eu peguei, com perdão da palavra, porque hoje é politicamente incorreto, mas eu tenho um respeito enorme pelos preto velho que carregaram meu pai na cabeça do arreio do cavalo, e eu tive o prazer de conhecê-los, alguns deles. Um dos que eu mais aprendi chamava José Lázaro, era o Zé Lázaro. Então, eles ensinavam coisas simples que você traz para a vida, e vai trazer para a vida da tecnologia na oftalmologia. Se você não trouxer esse valor, se você não entender isso, e isso não é ser retrógrado, porque você pode sim, como o Breno falou, estar em uma sociedade com mais de 200 sócios e tentar buscar uma coisa adequada para todo mundo. Agora, tudo vai partir, João, como você bem sabe, do propósito daquela sociedade, do enfoque que eu estou buscando. Existe espaço para todos. Nós estamos vivendo, como vocês falaram, fusões, aquisições, nós estamos vivendo um empacotamento, e aí é muito comum a sociedade ser cobrada por aquilo que ela não consegue entregar. Só que o problema dela não conseguir entregar é porque muitas vezes aqueles que mais nos cobram abriram a porteira para que isso acontecesse agora. E além de abrir a porteira, empurrar o tronco na seringa, empurrar o boi na seringa, né? Então, assim, é muito fácil a gente falar e ser cobrado por uma ação que ela vem ao longo do tempo se modificando, e eu acho que essa reunião ela é fantástica, porque isso mostra que todos nós temos que estar antenado com o nosso tempo, vendo o que vai acontecer para frente, porque uma das vezes que eu estava no CDG, o professor Elisabeto deve se lembrar, lá atrás eu falava que os inimigos da oftalmologia eles não se baseavam só em alguns que a gente estava vislumbrando. Ele está
disseminado em várias outras facetas, fusões, aquisições, mas será que esses caras são inimigos por fazerem fusão e aquisição? Será que a verticalização é um inimigo? Ou será que a minha leitura do mercado ela está diferente para aquele tempo atual? A leitura do mercado ela é dinâmica. A leitura dos fatos ela é dinâmica. Será que a telemedicina, que todo mundo briga e todo mundo reclama, ela é uma coisa que veio para o lado do mal? Não acho. Tá? Eu acho que a responsabilidade em determinação das normativas cabe às sociedades. Cabem a... E, aí como o Breno falou assim, a sociedade precisa ouvir o colega. Só que vamos pensar que ele tem que ouvir as queixas coletivas. E todo mundo quer que a sociedade ouça a queixa individual. Então, quando você faz parte de um grupo, seja ele economicamente ativo ou não, você tem que construir algo, você vai buscar algo. E existe um corpo diretor, mesmo na sociedade que o Breno representa. Porque é impossível você sair de uma reunião com 200 pessoas e todos pensando igual. Isso é irreal e não é saudável. A diferença de raciocínio ela é muito produtiva para que você chegue num denominador comum, que muitas vezes não vai ser a decisão certa, muitas vezes você vai errar, mas você tem que errar em nome de um coletivo, em nome de uma maioria. E isso a gente vai traçando de acordo com cada situação. Então a gente vai vendo dentro da sociedade que a gente vai alinhando a trajetória no meio do caminho. Então você vai, com o carro andando, trocar o pneu, se preciso for. E você vai ter que trocar. E você vai ter que quebrar alguns ovos para trocar aquele pneu. Infelizmente, nem todo mundo vai ficar contente com isso. Mas eu acho que, se a gente for pegar pontos, se a gente individualizar assuntos, eu acho que a gente vai conseguir evoluir essa conversa com uma coisa mais objetiva, para que a gente não fique só no texto geral. Então, eu acho muito importante a gente traçar isso. E esse primeiro passo da sociedade mineira é fantástico. Se eu conseguisse unir a expertise de cada um dos colegas que estão aqui, do lado de fora, e eu acho que estão sem palavra, porque eu não vi ninguém se manifestar até agora, e ouvi-los, e que eles pudessem falar, e que a gente pudesse trocar de uma forma aberta, era a melhor coisa que tem. Por isso eu gosto tanto de um congresso presencial, onde você conseguia estar do lado, você via a expressão no rosto de um colega, e você tinha a chance de interagir, de dialogar, de discutir no sentido construtivo da palavra. Então, acho que isso é o fundamental, né? Então, eu acho que se vocês forem passando para pontos específicos, a gente vai evoluir a conversa com coisas mais objetivas nesse sentido. Porque, para todo mundo que está nos ouvindo, se a gente for levantar cada um dos pontos, a gente vai ter opiniões diferentes. O Wesley comentou, falou, poxa, mas será que só o jovem pede exame, Wesley? Será que essa geração de exames, ela é necessária, ela não é necessária? Quando você faz gestão, então ninguém pode tolir o ato médico de um colega que deseja ofertar para o seu paciente a melhor medicina e a melhor oftalmologia que ele tem. Agora, esse colega também vai entender que nem tudo precisa de toda aquela tecnologia. Então, ele tem que... E nós somos balizados, infelizmente, por um todo. E aí entra na eterna briga. E aí a gente pode cair para vários lados, operadora e médico, empacotamento, verticalização, fusão e aquisição. E eu vivo numa cidade que não é a minha, mas eu fui adotado por São Paulo, que ela é um misto de tudo de bom e tudo de ruim que acontece no nosso país. Então a gente tem vários exemplos para isso aí. Ô, João, você me permite uma falazinha para o colega Cacheta? João? Porque o João está coordenando aí. Sim, Molinari, estou tá ajudando bom. o Benito a entrar aqui, pode ficar à vontade. Tá ótimo, ótimo. Ô, Cacheta, nós temos aqui alguns alunos que estão, alunos da graduação nossos, né? Dos grupos de mentoria que estão aqui no grupo. Uhum. E eu gostaria muito que você falasse, porque eles são componentes e membros de ligas de oftalmologia, que você entende tão bem, convive tão bem, assim como o João já levou grupos, né, para vocês. Mas o que você diria, hoje mesmo de manhã, eu dando aula de oftalmologia, e o pessoal queria saber sobre
a residência em oftalmologia, o mercado em oftalmologia, para essa turma que está chegando, não só o aluno da graduação lá do seu 8º, 9º período, mas aqueles que estão no 11º e até os residentes que já definiram, já optaram. Eles perguntaram, por exemplo, se ficar em BH como oftalmologista, o que seria? Eu emiti minha opinião. Gostaria que você fizesse algum comentário, que você tem essa vivência, você tem números do CBO, vamos dizer assim, você conhece muitos números do Brasil inteiro, né? Então, assim, não falar para nós em números, mas o que você poderia dizer para esses iniciantes, que eu acho que seria muito interessante, é bom para a gente e é bom para nos ajudar até com as nossas mentorias. Você poderia fazer algum comentário? Eu acho que seria bom, né? Eu vou me permitir, Molinari, agradecer essa pergunta e vou trazer muito, como você falou, eu vou trazer para a minha experiência pessoal. Tá? Ótimo. Uma das coisas que eu mais aprendi dentro do CBO é aprender com todos. Dizem lá, que eu não conheci minha bisavó, que ela dizia muito lá em Goiás que você deveria andar à toa e não ficar à toa. Quando você anda à toa, você conhece pessoas, você vê coisas diferentes, você aprende coisas. E o que eu mais aprendi foi andando à toa e saindo. E para esses residentes, eu vou te exemplificar de uma maneira muito simples. Eu saí de Goiânia, onde lá, sim, eu era amigo do rei, onde lá eu tinha uma família que tem um sobrenome, que meu avô foi senador, que teve uma história, e lá, para mim, a minha vida seria muito tranquila. E eu vim para São Paulo, uma cidade diferente, uma cidade fria, uma cidade sem espaço para ninguém. Por quê? Aqui em São Paulo é o maior, vamos brincar assim, uma das maiores concentrações de oftalmologista do país. E aí você fala assim, poxa, por que você vai ficar em São Paulo? Não tem espaço. Tem espaço para quem quiser, onde quiser, fazendo uma oftalmologia. Então, para o aluno da graduação, eu ia aumentar muito o índice nas nossas provas, porque eu sou um apaixonado pela oftalmologia. Então, sempre que eu dou aula na faculdade da Santa Casa de São Paulo, eu falo, olha, faça um oftalmo. Oftalmo é a melhor especialidade que tem. E ponto. Agora, tem dificuldades como qualquer outra especialidade. Se a gente for ser racional, e aí sim, você precisa saber do seu projeto de vida. Bom, eu quero ter o meu projeto de vida, onde eu vou estar em uma cidade que eu tenho uma determinada estrutura, porque isso é fundamental. Não adianta você ser utópico e falar assim, olha, você vai trabalhar no Rincão, você vai ganhar muito, mas a partir do que você tiver um filho, você vai querer dar algo de bom para aquele filho. Então, você tem como pegar os dados do CBO e avaliar e discutir georregiões de referenciamento onde você pode se estabelecer e pode montar uma bela estrutura para você desempenhar o seu papel de oftalmologista com dignidade e ter um bom respaldo. E onde você possa dar à sua família uma condição onde você não precise mandar seu filho para algum lugar em determinada idade. Você não precise ficar longe desse filho. E se preciso for, você vai ter isso estruturado na sua cabeça. Na minha turma de residência, eu tenho colegas que foram para Cuiabá, e eu já não sou tão novinho, porque quando ele voltou para Cuiabá, um colega de turma, Cuiabá, a cidade de Cuiabá tinha entre 35 e 45 oftalmologistas. Tem um colega que voltou para o interior da Bahia, para Paulo Afonso. Ele brincava que ele ia voltar para os Alpes de Paulo Afonso, onde Paulo Afonso hoje deve ter entre 11 e 12 oftalmologistas. Tem um colega que foi para Florianópolis, já tem um corpo clínico maior, e todos conseguiram o seu espaço diante de uma comunidade, porque eles levaram uma bagagem importante. Eles levaram uma bagagem de ensino, de conhecimento, e uma bagagem de fazer uma oftalmologia com qualidade. Porque o que vai nos diferenciar daqueles vários taxistas, e não estou fazendo nada pejorativo ao taxista que está trabalhando por hora, é o seu conhecimento, é o que você vai se diferenciar do outro. É lógico que você precisa de uma estrutura para isso.
E aqui, quando eu estou falando nessa, não pejorativamente, essa classe de trabalhador que carrega o nosso país como um taxista, é aquela condição daquele colega que está fazendo aquilo que fez, não olhou para o lado, não viu o Uber, e não adianta brigar com o Uber. Ele tem que entender como é que ele vai fazer algo diferente para que aquilo aconteça. E aí, o residente é muito importante nisso. O residente é importante que ele discuta com as pessoas mais velhas, que entendam o contexto, entendam a história, porque ninguém vai construir um presente se não tiver um passado. E o futuro, ele é derivado do seu presente, né? Dessa condição. Então, nós temos que entender e não brigar sempre com a estrutura que a gente está colocada, mas a gente precisa entender e precisa modificar. E a melhor maneira de modificar o que vem pela frente é tentando ter a maior propriedade de tudo aquilo que tem. Senão, nós vamos ficar dando murro em ponta de faca e, como o professor Elisabeto lá atrás falou, daqui a pouco nós vamos ter um colega rivalizando com o outro por uma coisa que não era necessária. João, você quer falar com o Benício? O Benício já entrou? Eu não vi. Boa noite, Molinari. Bem-vindo. Boa noite, João, Cris. Boa noite, Benício. Boa noite, Elisabeto. Estou vendo também Breno, Wesley e Reinaldo. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, Cristiano. Mais uma vez, obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado pela presença, Benício. Com certeza. Para você foi um pouco corrido. Cacheta, você gostaria de fazer uma introdução ao Benício, para o Benício fazer algumas colocações dentro do que a gente está conversando? Não, o Benício é um grande parceiro que eu tenho dentro do CBO, assim, é o meu capitão, é o meu chefe hoje, e a gente brinca porque o relacionamento de amizade que eu desenvolvi dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia é algo que mais me envaidece, porque eu tive o prazer de entrar no CBO com um mineiro, do qual eu admiro muito, o Sr. Guzmão de Almeida. Continuei com um paulista, que é o professor José Augusto Alves Altaiano. Estou na minha terceira gestão na diretoria agora com um mineiro que já é quase goiano. A gente já adotou ele há algum tempo. Você já deve ter ganhado um título de goiano, de goianiense, de cidadão goianiense aí na minha cidade, né? Goiano mesmo. Goiano mesmo. Goiano. Aí, ó, cidadão goiano. Então, assim, isso é muito importante. É um cara que me ensina e batalha comigo no dia a dia daquilo que você falou. Porque o que a gente está discutindo, Benício, é assim, nossos colegas e a sociedade. Então, é aquelas dificuldades que a gente tem diariamente dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e a Sociedade Mineira também tem, e responder ao colega aquilo que é a questão primordial para ele, que é a dor dele naquele momento. E que, muitas vezes, essa dor, ela, num coletivo, ela fica um pouco diferente para a gente trabalhar com isso, né? Então, o João perguntou e provocou quais as maneiras que a gente consegue, enquanto sociedade, tentar lidar com essas dores e com essas dificuldades que são ímpares, porque cada um tem uma vontade própria, cada um tem um desejo próprio, dentro desse contexto que é uma sociedade, né? Então, eu estava falando que cada relacionamento é um relacionamento e a cada dia, né, a gente acorda e vai tendo alguns enfrentamentos ao longo do dia. Aí. Tá ótimo. Obrigado por eu estar aqui presente com vocês nessa reunião tão seleta. Obrigado, João, pelo convite, Molinari. Beto, é um prazer. A gente agora, para os que não conhecem tanto, nós chamamos o Elisabeto carinhosamente de Beto, né? E é um dos mentores, não só do CDG, mas particularmente um mentor meu, e tenho certeza que do Cristiano também, que traz muito conhecimento, muita serenidade e muita confiança para que nós possamos dar os passos necessários. O Elisabeto está sempre do nosso lado, não é que está sempre incondicionalmente, mesmo que estejamos errados, não. Mas mesmo quando os nossos pensamentos não são os mais próprios, ele está do lado dando aquela força, porque ele sabe, e isso, modéstia à parte, eu posso dizer, que as nossas intenções são boas. O Cristiano me introduziu assim,
E a maneira que eu tenho como Cristiano, nesse momento, eu acho que o CBO tem 2 presidentes. O Cristiano me ajuda demais e ele tem toda a minha confiança, todo o meu respaldo, assim como também os outros membros da diretoria em cada um. Mas o Cristiano, pela experiência que ele adquiriu como secretário e tesoureiro e conhece muito bem o CBO, eu julgo que a ajuda dele, não só para o José Beniz, mas para essa diretoria, para todo o CBO, é fundamental e, se Deus quiser, ele vai poder ajudar muito mais ainda nesses próximos 2 anos, que virão depois de mim, né? Então, já está lançado o desafio ao Cristiano. Muito bem. Então, desses desafios que eu vi no CBO, e foi falado sobre as dores de cada um, e é realmente, o CBO é uma máquina que anda por si só, dependendo de quem está tocando, colocando combustível ali, não deixando a peteca cair, não deixando de pedalar, mas ela já tem uma agenda, o CBO já tem uma agenda que vai sendo cumprida, basta nós termos um pouco de boa vontade. E realmente, nós temos demandas, propostas, requisições de todos os cantos do país, de todas as alas, né, de médicos oftalmologistas, uns elogiando alguma coisa, outros reclamando de outras coisas, outros dando sugestões, e que realmente a nossa função é ir tentando colocar isso numa cesta grande e tentar colocar para que as pessoas sejam atendidas, pelo menos essa é a minha intenção. Eu procuro atender as pessoas que me fazem as solicitações, mesmo que pequenas, porque eu estou lá para isso. Eu estou lá para fazer essas funções. Obviamente, além das grandes gestões, como o surgimento da DPF, que nós temos que estar presentes. De repente, um congresso virtual que não pode ser presencial. Então, nós não podemos fugir dessa raia. Agora, nós estamos com o problema da Prova Nacional de Oftalmologia, que não pôde, nós julgamos a diretoria que não deveria ser presencial. Então, passamos mais uma vez para a digital, é um grande desafio, ela será online, então isso tem novo edital, é tudo assim, requer muita dedicação. Então, nós, felizmente, temos uma equipe muito boa. Por exemplo, nesse quesito, a Maria Auxiliadora Frazão é uma grande companheira de diretoria, a coordenadora da Comissão de Ensino, e que realmente tem ideias muito clarividentes e que nos ajuda realmente a tocar o barco para frente. Então, a postura, João, o seu questionamento é sobre especificamente a postura de cada sociedade, mais ou menos assim? Na verdade, o papel da sociedade mediando esses interesses, né, Beniz? E considerando que a sociedade local tem seus interesses, mas existe um interesse maior que é capitaneado também pelo CBO. Acaba, então, caindo na postura também, e isso é muito claro, né? Eu, como egresso da Universidade Federal de Minas Gerais, tive a felicidade de conviver, naquela época, com grandes mestres. Eu sempre digo, não tinha nem graça ir nos congressos brasileiros, porque chegava lá, as principais estrelas eram os meus professores. E era mesmo, era Paulo Galvão, Ederson Celestino de Almeida, Cristiano Barçante, professor Nassim, Fernando Orefes, Fernando Trindade, né? Quem mais? Eduardo Soares. Não, Eduardo Soares, é porque eu acabei de sugerir o nome dele para uma grande coisa no CBO semana passada, é que eu já estava pensando no Emir Soares, né? São 2 Soares. Emir Soares, um grande empresário, um grande professor, um homem de visão. Então, realmente, isso tinha, lógico, os professores da USP, Celso de Carvalho, né? Paulo Magalhães e tal, vários do Rio de Janeiro, Morizot e tal, mas Belo Horizonte era muito importante na vida oftalmológica do país e ainda é, mas daquela época eram as grandes lideranças. Então, eu quis fazer isso só como uma introdução de vindo de Minas. E o mineiro sabe ouvir de um modo geral, né? Tem muito mineiro intempestivo também, mas o mineiro
sabe ouvir, então, saber ouvir é uma grande qualidade de estar no meio destas sociedades. Mas eu quis dizer, porque eu deixei o nome do Homero para o final, porque o Homero já existia isso de alguma forma, mas o Homero deu nome ao CBO Mais Perto. E o que é o CBO Mais Perto? É a tentativa de trazermos sempre juntas conosco, todas as sociedades locais e regionais. Então, a postura dessas sociedades, João, o que elas têm a nos dizer, eu digo sempre com o Cristiano que é fundamental, que este é um programa que nós temos que dar a maior atenção. Se não demos mais neste ano que passou, culpe-se a pandemia. Mas, assim, não é que nós estamos esquivando, não. Nós fizemos grandes coisas na pandemia, eu acredito. A pandemia nos ensinou muito. Nós não deixamos o CBO Mais Perto morrer, de jeito nenhum, nem perto disso. Tanto que criamos o comitê de crise logo no início, e parte do comitê de crise principal, o corpo principal, são as sociedades estaduais e regionais. Quando eu digo regionais, a SUBRA, a Norte-Nordeste, a Centro-Oeste e todas as sociedades estaduais, as 27 componentes desse grupo. Então, qual a importância dessas sociedades para o CBO? É nós sentirmos o palpitar, né? As sociedades é a Câmara dos Deputados, é onde tudo acontece. É onde nós temos as informações do que está acontecendo. Você vê o CBO Mais Perto, o nosso grupo hoje, eu ainda estava abrindo ele aqui agora, meio sem tempo hoje, mas a discussão é sobre a vacina de da Covid-19 em cada estado, como ela está andando. Então, uns passando as dicas para os outros e tal. Então, a postura de cada sociedade é extremamente importante para o CBO andar, para o CBO ter a sua agenda. É daí que vem o que nós realmente temos que fazer, com certeza. Quando eu disse a Câmara dos Deputados, é porque você sabe a importância da Câmara na vida política de cada país. Então, essa é a importância, essa é a postura. Eu acho que a sociedade tem que estar sempre atuando, fazendo demandas, e essa diretoria tem ouvidos totalmente abertos para as sociedades. Então, a sociedade mineira, terminando uma gestão bem-sucedida com o Molinari, que foi uma gestão de mudança, uma sugestão de incorporação de realmente uma sociedade presente na vida do oftalmologista mineiro, com certeza vai continuar com o João, que tem uma enorme experiência de CBO, é um grande político, sabe conversar com as pessoas, é extremamente educado, elegante, um gentleman, e que realmente vai saber tocar isso aí de uma forma glamourosa, porque é o que o CBO precisa. E nós temos, então, por exemplo, nós temos, então, a intenção tanto de estar ouvido, desculpe se eu estou alongando um pouco, mas, por exemplo, na nossa convenção que foi inaugurada na gestão do Otaiano, e o Cristiano tem muito a ver com isso, qual que é uma das pautas principais? Ter as sociedades estaduais e regionais lá presentes. Com certeza o João Neves já foi convidado, Molinari participou das duas últimas, de alguma forma, parece que uma você teve algum problema local, mas que você cumpriu de forma absolutamente normal. Teve algum programa que eu me lembro. Foi na convenção mesmo, né? A segunda eu não consegui, mas o João foi. Foi representando. Claro. Então, isso é muito importante. Então, conversando sobre a postura da sociedade, João, eu acho que é isso aí, é bem claro. Nós temos um outro programa que o Homero também deu nome, que é o Somos Todos CBO, que já são as sociedades temáticas, as de subespecialidades, e que nós damos a maior atenção a esses dois programas, a essas duas categorias. Inclusive, o CBO está, neste momento, contratando um novo colaborador que tem uma experiência grande, que vai nos ajudar em outras tarefas, mas que também vai nos ajudar nisso daí, de acordo, eu não estou prometendo que ele vai ficar por conta disso, porque não pode, mas ele vai nos dar uma ajuda de acordo com as tarefas que ele tiver. Agora, uma grande coisa que eu estou falando aqui em primeira mão, mas nós vamos falar isso
já que nós estamos tendo o privilégio, é a minha casa, né, Minas Gerais, tanto eu nasci em Minas, quanto fiz a residência e o doutorado na UFMG, então eu tenho a liberdade e talvez até a obrigação de ter um relacionamento muito próximo a vocês, e vou dizer, em primeira mão, vocês vão ouvir isso na convenção, de que o fórum que nós estamos programando para esse ano, o Fórum de Saúde Ocular, vai ter uma pegada extremamente local, no sentido de ter participações individualizadas de todas as sociedades. Eu espero que nós consigamos levar isso a cabo. São ideias de dentro da diretoria, que, de novo, o Cristiano tem participação, e eu conto sempre com a ajuda dele. Tanto ele tem excelentes ideias, como executa melhor ainda, então ajuda demais, é uma força muito grande. A Alice também tem uma participação enorme nisso, porque ela tem boas ideias, e a Alice parece que faz de uma ideia ela se clarificar, entendeu? De repente você tem uma coisa confusa na cabeça e ela consegue destrinchar aquilo e colocar numa coisa compreensível. Também o Juan, que foi uma aquisição maravilhosa para o CBO, que tem uma pegada executiva bastante rígida, rigorosa, assim, enquadrado no que deve ser a parte executiva. Então, acredito que, com a colaboração de vocês, nós vamos fazer um grande fórum. A gente não pode ficar prometendo e fazendo bravatas, mas eu tenho essa esperança, que vai ser um fórum diferente, com uma pegada digital, online, mas que, para compensarmos isso, vamos fazer também essa coisa bastante regionalizada. Então, esse é o papel das sociedades, estar sempre junto ao CBO, porque nós andamos de braços dados, de ombros juntos, porque o CBO, bem intencionado, e eu acredito que ele sempre tem sido bem intencionado, é isso, é ouvir o que os oftalmologistas do país querem e almejam, e eles são representados por suas sociedades estaduais. Desculpa, eu acho que um pouco... Não, Denise, está ótimo. Ainda mais com boas notícias. Eu vou ajudar o João aqui, porque teve um colega nosso ex-tesoureiro, está perguntando aqui, o Pedro Paulo, qual é a orientação que o CBO dá ao médico que sofre uma abordagem direta do convênio, ameaçando descredenciá-lo se não aceitar a redução dos valores. Dando uma guinada ao assunto, mas é porque nós estamos estimulando o chat a fazerem perguntas, então veio uma pergunta. Você entendeu o que é que repete? Entendi. Olha, exatamente. A primeira coisa que a gente participa muito disso. Nós estamos com uma ação no sul do país, em conjunto com sociedades estaduais, realmente, exatamente com a Unimed pressionando em coisas semelhantes. Talvez não necessariamente sobre a redução, mas já teve isso também, como também a dispensação de materiais, que é uma coisa grave que nossa classe vai enfrentar em futuro breve. O CBO já está agindo em relação a isso também. Então, especificamente sobre o que ele perguntou, com todas essas ações, o que a gente percebe? Certas pessoas não querem se expor pelo fato de dar chance a ser um bode expiatório. A palavra é essa mesmo, porque aí o convênio vai lá, se ele denuncia, o convênio pode ir lá e descredenciá-lo sozinho. Então, muitos não fazem isso, mas devem fazer, mas principalmente se unir a outros que podem estar dentro da sociedade local e acionar o jurídico do CBO. O nosso jurídico está aí, nós gastamos, como sempre falamos, uma soma considerável para que o nosso jurídico atue sempre. Então, caso necessário for, nós entramos com ações, com representações extrajudiciais ou judiciais, para que isso não aconteça, porque isso realmente é fora do propósito. Agora, o que nós vemos muito é isso, fala, não, eu não vou fazer a denúncia, ou
nós 6 não vamos fazer a denúncia, ou essas 2 clínicas não vão fazer a denúncia, porque eles vão, como se diz, vão descredenciar a nós em primeiro lugar. Ora, isso é uma jogada da humanidade, isso aí é uma pegada da humanidade que tem sempre aqueles que vão ter a coragem ou não, os que vão ser mártires ou não, né? Mas a gente tem que agir dessa forma, é a única forma que nós temos. Cristiano, você gostaria de acrescentar algo a esse pensamento? Não, eu acho que a pergunta do Pedro Paulo é fantástica e é o que a gente vive todo dia. Então, Pedro Paulo, assim, eu já participei de inúmeras reuniões da ANS com essa pauta, brigando por esse tema, e dentro de uma das normativas da ANS, que é o que a gente sempre leva em consideração, é dizer que no parágrafo 5º de um inciso 7º de uma das regulamentações, diz que não se pode fazer um novo acordo minorando os preços em relação ao que você está praticando. Só que, do outro lado, a nossa briga com a ANS é que a ANS sempre levantava uma pauta, que a ANS é para quem a gente vai mais reclamar, que a livre negociação. A livre negociação permite isso. Está aqui o Valério, está aqui com a gente, um advogado fantástico, tem muito mais embasamento de juridiquês para falar disso do que eu, mas o que eu quero dizer para você é que tudo isso cai naquilo que a gente estava lá no começo. O grande problema é a ação solitária, porque se a gente conseguisse ter uma ação, uma sociedade que conseguisse ter uma negociação e pudesse falar, se de repente tirar o credenciamento de todo mundo e ela conseguisse responder pelo credenciamento, a gente sabe que o credenciamento universal é uma coisa muito difícil, e todos dizem isso, e a gente não vai conseguir isso nunca, eu acho que a gente não vai conseguir mesmo, mas a gente luta e a gente tem propostas aí, não dentro da saúde suplementar, mas dentro do SUS também, e na saúde suplementar a gente briga bastante, mas a saúde suplementar está vivendo uma coisa que é totalmente diferente do que eles pregavam e que eles preconizavam um tempo atrás. Então, eles estão se rearranjando de uma forma tão rápida que está mudando muito esse conceito de rebaixar valores. Como o Benício falou, a compra coletiva tem que estar na mão de quem, vai para a mão de quem, isso é uma coisa que é bem complexa. Mas, como o próprio Benício falou, e o que a gente mais escuta é assim, mas dia 1º eu tenho que pagar o boleto da escola do meu filho, dia 5 eu pago a secretária, dia 10 eu pago o aluguel do consultório. Então, a gente acabou entrando nessa roda, nesse ciclo vicioso. Agora, o que não dá para responsabilizar o conselho ou a sociedade de não estar fazendo nada. Todo santo dia, a gente faz representação em relação a essas questões. Agora, infelizmente, a nossa justiça ela é um pouco mais lenta do que a gente gostaria. Todo santo dia a gente briga contra o não médico atuando na área da oftalmologia. Depois de vários anos, no ano passado, nós tivemos uma vitória muito grande contra o não médico. Isso vai gerar jurisprudência nacional. Em parte gerou, mas está aí o Valério, como tantas outras representações, o escritório jurídico do CBO, ele faz representações o tempo inteiro contra o não médico. E essa jurisprudência que é colocada, ela não tem a mesma velocidade do que a gente gostaria. Se a gente for trazer números, se a gente for brincar, falar assim, olha, de 2018, 2017 para cá, o CBO já fez quase 1.300 representações contra não médico e logrou êxito em vários e gerou jurisprudência em vários, que a jurisprudência é utilizada por várias das estaduais em função disso, mas todo mundo quer aquela questão do meu pontual. E o CBO não tem o poder de polícia para chegar e barrar aquele consultório optométrico que está ali do lado, como a gente já ganhou várias ações contra não médicos que fazem programas, como é que eu vou dizer, sem me referir a pessoas que estão no YouTube, estão no Instagram, estão em Facebook vendendo o programa, vendendo a saúde, que a gente sabe que isso não acontece. Já ganhamos, nós temos multas, mas ela tem cifras muito altas, tem um escritório jurídico potente. Então, a única maneira é a gente tentar e continuar malhando em ferro frio, porque se a gente parar, pior vai ficar, e a gente tem que tentar. Agora, respondendo direto, Pedro Paulo, infelizmente, o que a gente orienta é assim,
vamos fazer uma representação coletiva, não vamos se expor com o seu CNPJ, porque a maioria dos seus convênios é aquele específico. Quando você tem uma representatividade maior dos colegas, é mais fácil você ter uma ação que vai lograr êxito para você. E a gente está vendo uma grande mudança, como o Benício mencionou, que a grande cooperativa médica, que tem uma finalidade, tem um princípio, tem um objetivo, hoje ela está mudando esse aspecto e está atuando de forma contrária em relação a algumas coisas. E aí a gente precisa entender de onde vem o problema, se o problema foi criado pelo médico ou pela cooperativa, e a gente tem que trabalhar com uma forma de gestão em função disso. Eu gostaria de aproveitar, agora que eu cumprimentei nominalmente alguns que estavam na tela, mas tem uma outra lista, onde o Cristiano mencionou Valério, nosso grande amigo, que está sempre junto do CBO. Obrigado, Valério. Todos os outros, Vitória, Tiago, Silvia, Reinaldo, Pedro Paulo, Matheus, Zé Ricardo, João, Duarte, mas tem uma pessoa muito especial na sala, que eu gostaria, ainda bem que eu citei seu nome, né, Cristiano? Merecidamente, junto de todos os outros meus professores, Cristiano Bastante, que eu não esqueço nunca de você, meu grande professor também, como Elisabeto, e que eu sempre te menciono, Cristiano. Você está meio sumidinho ultimamente de alguns congressos, mas a pandemia também não deixou. Mas o Cristiano é prova que eu, eventualmente, com ele e com muitos outros, menciono o seu nome como uma das minhas inspirações como professor na época de residente lá no São Geraldo. Obrigado pelo Cristiano, por tudo que você ensinou a tanta gente de retina, junto com o Antônio Carlos, outro grande professor, na época Lourival. É um sem número que a gente vai mencionando, vai aos poucos trazendo à tona. Muito obrigado, Cristiano, por sua grande colaboração. E o seu xará hoje, Cristiano, aí também. Grande oftalmologista e companheiro nosso. Um beijo no coração, Cris, para você. Cris Bastante. Ô, João, o João, que é o condutor aí, eu estou dando uns pitacos. Pode ficar à Eu vontade. queria... Tá bom, obrigado. Eu estou querendo ouvir um pouquinho o Elisabeto, que ele começou e não falou mais nada. Ele se recolheu, segundo ele, na sua insignificância, mas ele podia aproveitar a presença de todos nós, mas principalmente do Cristiano Cacheta e do Benício, né? E acrescentar alguma coisa, fazer alguma provocação, Elisabeto? Você está nos ouvindo? Ou sim. Ótimo. Eu tenho 2 ouvidos e uma boca, como você. Isso significa o quê? Que eu prefiro ouvir a falar. Mesmo porque isso é uma rara oportunidade que eu tenho de estar, embora virtualmente, com colegas tão expressivos, tão competentes, tão atuantes como os que estão aqui nessa mesa. O Benício, nosso presidente, é uma figura, é uma peça humana e profissional, porque eu tenho uma admiração muito grande. Ele sabe que eu não estou jogando confete, não é de minha índole jogar confete, ele sabe muito bem disso, são palavras verdadeiras. Também é um prazer muito grande, uma honra estar com o Cristiano Cacheta, outro colega de uma atuação que eu acompanho de perto, a atuação do CBO, dos colegas que dirigem o CBO, e o Cristiano está na ponta, está na linha de frente desses enfrentamentos que o CBO constantemente faz em benefício da oftalmologia nacional, e nosso benefício, enfim, benefício do método da oftalmologia. Com certeza. Você ia falar, Benício? Não, só confirmando, com certeza ele está na linha de frente dessas ações.
Sim, não tenha dúvida. O Luiz Carlos fez uma pergunta que teria sido enviada pelo Paulo. Questão da, se eu entendi bem, do convênio ameaçar com o descredenciamento se ele não aceitasse um rebaixamento, né, uma diminuição do seu honorário. É isso, Ricardo? Olha, Exatamente, é isso mesmo. Em alguns aspectos, eu sou meio radical. Eu acho que falta aí, eu já escrevi muito sobre isso, o J0 tem vários artigos nossos. Eu acho fundamental a união do colega, a nossa união. Quando eu falo de união, não é que nós temos que sair aí de mãos dadas, de trocando beijinhos, não. União em defesa dos nossos interesses, dos nossos legítimos interesses. Então, o que é que eu penso? O que é que eu penso numa situação dessa? Que se toda a oftalmologia, todos os oftalmologistas de BH, por exemplo, o problema ocorreu aqui em BH, né, Luciano, em Belo Horizonte, se todos os colegas disserem, é assim, então tá. Nós, a partir de hoje, nos consideramos descredenciados. Como é que um convênio, qualquer que seja ele, vai resistir, vai poder se manter, segurar seu associado com descredenciamento geral? Dirão vocês, isso é utopia, isso é legalmente inviável, não há como fazer isso. Não sei. Mas eu acho que se não houver realmente uma união em defesa, nós podemos ter nossas divergências, e temos, isso é saudável. Ninguém é obrigado a pensar exatamente como a Elizabeth pensa, nem eu sou obrigado a pensar exatamente como o Luiz Carlos pensa. Mas existem assuntos, temas, que são comuns a todos nós, são importantes para nós. E em torno desses temas, desses assuntos, desses objetivos, sim, nós deveríamos estar unidos e agir como uma corporação. Nos acusam de corporativistas. Sim, claro, o médico é corporativista, mas o nosso corporativismo, eu sempre digo, já escrevi sobre isso, não é em defesa de interesses nossos, interesses às vezes mesquinhos, pequenos, não. Nós somos corporativistas porque pensamos primeiro, eu tenho certeza disso, no interesse da sociedade, no interesse dos nossos clientes. Então, Luiz Carlos, eu acho que você me provocou, mas falta a nós, oftalmologistas, a nós médicos, acredito também com as outras especialidades deve acontecer, falta esse sentido do enfrentamento. Nós, eu sempre digo, somos os principais culpados das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Não adianta querer culpabilizar o convênio, a sociedade. Não, cada um de nós temos a nossa cota de responsabilidade. Nós somos lenientes, nós aceitamos as imposições sem muito questionamento. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, professora Elizabeth. Eu queria fazer uma última pergunta, uma última provocação. Considerando que é início de gestão, eu acho que a gente tem que atacar pontos que são sensíveis e que são relevantes. Eu queria fazer uma provocação ao professor Molinari, que pode se abrir também para os demais, do papel da sociedade dentro do âmbito acadêmico, através de cursos, capacitação, e seja lá a ferramenta que for, como uma estratégia de união dos colegas. E um meio para poder ter essa aglutinação e esse encontro de interesses e alinhamento de propósitos, como o Cachê também colocou. O que você acha disso, professor Molinari? Ô, João, você sabe que eu sou realmente o adepto da educação, gosto muito, né, e temos feito movimentos.
A gente começou em 2016, né, 17, o curso, né, juntamente com o Anderson, na primeira diretoria, o saudoso Anderson, apesar saudoso porque tem saudade, mas ele está aí firme, com relação ao primeiro curso de Ciências Básicas e Oftalmologia. Eu queria só homenagear o professor José Carlos, que ele, pelo menos até alguns minutos ele é um professor do ICB, possivelmente pode até ser que tenha dado aula também para o Benício. O José Carlos, ele está hoje na altura dos seus 83 anos, mas ainda dando ótimas aulas de histologia, de embriologia, e ele mandou aqui um bilhete para nós, que em relação à nossa reunião, rapidamente: Caro Molinari, gostei muito de ouvir vocês, o tema principal é muito atual e se aplica também nas relações universitárias, infelizmente. Reuniões com esse objetivo estimulam reflexões e, oxalá, mudanças de atitudes. Parabéns à nova diretoria, né, João, em seu nome, e a todos os palestrantes. Gostei de ouvir vocês. Grande abraço a todos. Ele é um exemplo aí de preocupação, né, com o ensino. Então, a nossa Sociedade Mineira de Oftalmologia, ela investe muito no jovem, mas o oftalmologista que já está na estrada há mais tempo, ele também sente carência de cursos. Então, por iniciativa do nosso vice-presidente atual, o Breno, ele está fazendo um questionário e mandando para todos os associados, onde ali você vai mostrar vamos dizer, os anseios que os colegas querem em relação a essa formação. Eu acho que é muito importante, por exemplo, eu como diretor de comunicação da Associação Médica, Comunicação e Marketing, a gente investe muito na sociedade dos acadêmicos de Minas Gerais. Então, nós temos grupos de mentoria e aproveitamos e fomos fazendo junto às ligas. O João também é um adepto, está sempre ajudando, principalmente na área de gestão. E eu acho que a educação, ela não é só a oftalmologia em si. A educação é a ética, é exatamente esse trato com o colega que o Elisabeto demonstrou tão bem nos seus escritos. E a gente acha que o muito mais importante é o exemplo que todos os coordenadores, os professores, os preceptores, eles dão no trato com os residentes. E no trato, ao tratar, que eu falei no início, né, ao tratar bem o residente, ele também passará com toda a gentileza com o seu colega de residência. Isso é educação médica, não é ficar apenas na oftalmologia, porque cursos de oftalmologia nós temos aos montes. Nós temos que realmente investir nesse trato mais fino, mais dedicado, porque a educação ela está sofrendo, a educação, principalmente a educação médica, ela está sofrendo uma transformação. Hoje nós não temos mais aquela fala presencial que tínhamos. Hoje eu dei 1h40 de aula para a graduação da Federal, sendo que 40 minutos dessa 1h40 foi sobre a profissão. Por isso que a profissão de oftalmologia que eles querem ouvir. Por isso que eu perguntei para o Cacheta, que também nos contribuiu. Então, eu acho que é uma função da SMO, dentro da defesa dos direitos, né? Já estou finalizando, dos direitos assim do ofício em si, né? A defesa jurídica que o Valério tão bem faz e nos ajuda tanto. Agora, com a gestão do João, com toda a numerologia que o João traz, né, que a gente brinca, com todos os dados, que é muito importante, a gente quer continuar investindo no nosso colega e, o que é mais importante, Benício e Cacheta, intensificar mais ainda a representatividade da SMO, porque nós somos os representantes do CBO aqui em Minas Gerais com muita honra, com muito prazer. E a gente está cada vez mais juntos e crescendo assim para o interior também. O Benício, no início da gestão, ele pediu muito isso, e nós já temos caminhado com o sul de Minas, com o Mansur, com o Triângulo Mineiro,
e também com outras áreas até do norte de Minas. É um trabalho lento que vamos continuar na gestão atual. Muito obrigado, João, pela oportunidade. Achei fantástica essa reunião. Obrigado a todos, parabéns a todos os palestrantes, Elisabeto, Cacheta, Benis, João, Breno, Wesley e a minha pessoa. Estamos juntos aí na nova diretoria. Sucesso para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Molinari. A gente já está com 1h30 de reunião. Acho que foi muito proveitoso. Vale a pena a gente assistir mais algumas vezes essa reunião para a gente traçar os propósitos, né? O Cacheta apresentou aí a importância da gente ter um ponto de chegada para a gente traçar nosso caminho. São muitas possibilidades, mas a gente precisa de ter uma análise razoável do contexto que a gente está para priorizar os esforços que a gente tem. Então, nas próximas semanas, a gente vai definir nossa agenda de atuação. Agradecer demais a todo mundo. Vou passar a palavra para todos para uma mensagem final. Então, vou passar primeiro para o Breno, depois o Wesley pode se colocar, depois os colegas do CBO podem dar uma mensagem final para a gente. Eu gostaria de agradecer mesmo a presença de todos. Eu acho que esse debate enriqueceu muito, né, João? Até para o nosso planejamento estratégico mesmo. E, mais uma vez, só solicitar aos colegas que estão ainda online para preencher o nosso questionário ali, para nos ajudar a traçar nossas metas aí para... Eu nem falo 2 anos, que eu acho que nosso planejamento estratégico inclui a minha gestão também, e eu creio que isso vira um planejamento da sociedade, né, João? Então, isso não é só para 2 anos, é muito além disso. E, no mais, assim, foi muito enriquecedor mesmo. A gente tenta estreitar esses laços com o Conselho, né? E com o interior aí do Estado. Então, boa noite a todos. Muito obrigado aí, João. Boa noite a todos. É um prazer aí participar e aprender e discutir com todos vocês, né? Eu que estou novo em cargo de direção. E muito obrigado a todos os participantes. E que sempre repetiremos essas reuniões, essas discussões para enriquecer a sociedade, enriquecer, né, as lutas do CBO e a nossa oftalmologia como um todo. Um abraço a todos. Posso falar, Luciano? João? Com certeza. Posso falar, João? Sim, por favor, Elizabeth. Bom, ao término, eu queria agradecer a presença de tantos colegas, dizer que eu me sinto realmente, insisto, não é confete, me sinto realmente feliz, alegre em estar conversando com vocês, todos vocês. Eu agradeço especialmente a presença do nosso presidente Benis, José Benis, e do nosso vice-presidente do CBO, o Cristiano Cacheta. Nós sabemos da luta do CBO, é uma luta antiga, o Benis pegou na unha e vem tendo uma gestão, uma atuação brilhante, produtiva, mais do que brilhante, isso só brilhar não interessa muito, mas produtiva, em defesa dos nossos interesses, isso é realmente muito importante. O CBO se engrandece com isso, cada vez mais. Parabenizo o João Mendes pela assunção da presidência da SMO. Tenho certeza que ele fará, já está fazendo um trabalho realmente que vai ajudar, vai beneficiar muito a oftalmologia mineira, o colega, o oftalmologista mineiro. Parabenizo a diretoria, os colaboradores do João, na diretoria, o Wesley e o Breno, Luiz Carlos, nosso amigo, colega e muito amigo, ex-presidente da FMO. E, João, você, só para encerrar, você me perdoe se eu estou abusando
chateando vocês com esse lero-lero, mas o João falou em algo de caminhos. Nós temos que descobrir nossos caminhos, uma coisa assim, né, João? E me lembrei, e é isso mesmo, João. Por mais que tenhamos caminhos, sempre existem caminhos a serem descobertos. E isso me fez lembrar um verso de um poeta maranhense, falecido há pouco tempo, Ferreira Goulart. Ele diz o seguinte: caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. É isso aí, João. Vamos inventando caminhos. Muito obrigado. Uma boa noite. Bacana. Muito bom. Bom, eu vou falar antes do meu presidente aqui, Molinari. Bom, eu tenho um agradecimento enorme à Sociedade Mineira. Eu deixei o meu celular pessoal à disposição no chat. Quem quiser alguma coisa do CBO, o Benício já colocou que o CBO está à disposição e realmente está. Qualquer pessoa que queira conversar, pode me ligar no meu celular pessoal, não tem problema nenhum. Aqui em São Paulo agora começou um temporal, mas a internet não segurou. E eu tenho um pedido para o professor Elisabeto. Depois, professor, eu gostaria de ter aquele texto que o senhor leu no começo da nossa apresentação. Se eu puder, o João se incumbe em me mandar ele, porque aquilo é muito, muito inspirador. Tá? Se eu puder, eu agradeço se o senhor conseguir me enviá-lo. E muito obrigado. Você não vai ganhar nada, mas amanhã eu estarei mandando. Muito obrigado. Um abraço, cara. Está fechado, Benício. Obrigado, Cristiano, por ter nos ajudado em tantas ações durante esse ano de 2020, durante a pandemia. Obrigado, Molinari, por sua excelente presidência na Sociedade Mineira de Oftalmologia. Obrigado, professor Elisabeto, por sua presença tão importante no CDG, nosso ex-presidente, que tanto respeitamos e que tanto contribuiu para a oftalmologia brasileira. Já fiz meu agradecimento pessoal ao Cristiano Barçante, a todos que estão aqui presentes, Wesley, João, Breno, todos que estão também na lista de participantes. Eu agradeço individualmente e a todos por essa oportunidade de ter estado aqui. O Cristiano colocou o telefone dele, eu também coloco o meu aqui, já coloquei. E eles são conhecidos. E mais que isso, eu faço sempre questão também de passar o telefone do nosso jurídico, que acaba que muitas dessas questões individuais acontecem lá. Eu abordei a questão do companheirismo, na questão das denúncias, mas o Elisabeto foi além. Talvez eu quisesse dizer também a mesma coisa, mas não verbalizei exatamente como ele, que é a questão de unidos, procurarmos a união para fazermos, então, as denúncias. Eu quero pedir desculpa por ter entrado atrasado, mas hoje foi o dia de vacinação da Covid para os professores da UFG, da Medicina, e só agora à tarde. Então, eu tive que ir lá para a fila do Hospital das Clínicas, e aí acabou que me enrolei todo no atendimento que já tinha iniciado, então atrasei aí meia hora para entrar, mas há tempo de escutar tanta coisa boa, de ouvir tantas sugestões importantes e tantas palavras eloquentes sobre o futuro e a melhoria das atuações na oftalmologia do nosso país, que procura sempre, como o Beto disse, eu enfatizo, a oftalmologia brasileira através do CBO, primeiro lugar, saúde da população do nosso país. Esse é o nosso primeiro intuito e a nossa primeira preocupação. O CBO começou com uma pegada acadêmica na década de 50, 40, logo depois viu a necessidade da defesa do ensino, do ensino da oftalmologia, quer dizer, passar não só daquele academicismo de professores e de preservar a oftalmologia, mas depois também de ensinar a oftalmologia. E foi inevitável, na virada do século, a pegada da defesa profissional. Não é muito o papel de um conselho, mas nós temos que estar à frente,
porque somos os representantes dos oftalmologistas do país, especialmente junto à AMB. Então, essa é a nossa função. Então, é um tripé do CBO, tripé esse em função da saúde da população brasileira. Obrigado, pessoal, por ter aí, por ter escutado, por ter nos escutado, e também eu fico muito feliz de ter escutado vocês para termos esse enlace tão grande dentro do CBO Mais Perto. Estamos sempre à disposição, como reiteramos várias vezes. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Benício, todos. Cacheta. Queria só te contar uma coisa rápida, que nos moldes do CBO, nós criamos o nosso CDG também. E o primeiro componente do CDG já foi o Elisabeto, e eu agora sou o segundo. Estamos juntos direto. Isso é fantástico, né? Uma ideia muito boa do CBO. Isso é muito interessante, Molinari. E, assim, o que me mostra que a Sociedade Mineira tem um futuro longo foram as palavras do Breno, quando ele falou que ele está traçando o plano de gestão junto com o João para ter continuidade. Isso é política de Estado e não política de gestão. Política de gestão acaba rápido. 2 anos passam voando. Agora, a construção de uma política de Estado duradoura, que é o que o CBO busca construir, essa sim, ela vai ao longe. Perdurar, né? E eu falo que a SMO não vai ficar livre nem do Elisabeto, nem do Molinari. E daqui a 2 anos o João está também no CDG. E assim vamos. Obrigado demais, gente. Muito feliz, muito emocionado aqui com essa reunião bacana. Obrigado, boa noite. Tudo, boa noite para vocês. João? Boa noite. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez todo mundo. É interessante que, nesses momentos, parece que essas reuniões não são tão objetivas assim, porém, muita energia e pouco propósito, às vezes, é muito perigoso, né? A gente tem que começar com um propósito, com um alinhamento, com um entendimento de onde que a gente quer chegar. E quem está dentro da sociedade, o Cacheta e o Benício no CBO, sabe que as pessoas não enxergam, mas tem muito serviço, muita coisa para fazer. E a Sociedade Mineira se coloca à disposição do Conselho Brasileiro. E agora a gente tem muito serviço para fazer aqui dentro de casa. Vamos definir claramente quais vão ser as nossas linhas de ação e vamos trabalhar para ter o máximo ganho possível representando a nossa sociedade. Muito obrigado a todo mundo. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite.